Na pequena Bretanha, hoje França, reinavam dois irmãos, Ban de Benoic e Bor de Ganes, casados com duas irmãs. O astuto Merlin, prevendo que a amizade dos dois irmãos seria de muita utilidade para Arthur, enviou emissários convidando-os a visitar a Inglaterra. Demoraram-se um pouco os dois ilustres convidados, pois tinham problemas com Claudas, rei da terra deserta, que os hostilizava. Foi preciso repelir primeiro o inimigo antes de iniciar a viagem que os levaria à Inglaterra. Tal como previra Merlin, Ban e Bor fizeram amizade com Arthur, ajudando-o até a combater alguns rebeldes, entre eles Loto de Orcania e Nantros de Garlot. Esses dois senhores feudais foram rapidamente derrotados e rapidamente se retiraram, pois tinham os saxões às suas costas, ameaçando constantemente as fronteiras dos seus feudos. Embora rebeldes, Loto de Orcania e Nantros de Garlot eram cunhados do rei Arthur, pois haviam desposado duas irmãs dele. Loto tinha 4 filhos, Gurvan, Agravan, Guerreiro e Garrete. Nantros possuía apenas um, Galecim. Todos jovens, esses príncipes ainda não haviam sido armados cavaleiros. Eram, no entanto, decididos e corajosos. Galecim de Garlot, certo dia, soube pela mãe que era sobrinho de Arthur, e encontrando-se com o primo Govan na floresta de Broceliandas, combinaram pôs-se a serviço do tio. Govan não viera só. Convencera os 3 irmãos, todos decididos a defender os direitos do rei, esperando depois ser armados cavaleiros. Entretanto, logo à entrada de Logres, o pequeno grupo foi atacado pelos saxões, que constantemente assolavam o país. A luta foi breve e em pouco tempo os invasores viram-se derrotados, deixando nas mãos do jovem Govan inúmeros despojos, os quais foram levados a Logres sob a aclamação do povo agradecido. Entre mentes, Arthur seguira para Caroese, acompanhado de Merlin e dos aliados Ban e Bor. Aconselhados por Merlin, corriam em auxílio do rei Leodagão. Ban, por ser o mais velho, falou em nome de todos solenemente. Ó rei Leodagão, sabemos que os saxões ameaçam vosso território. Deixai que vos auxilie e, em troca, permiti que ocultemos nossa identidade, até que nos seja oportuno revelá-la. Leodagão consultou seus barões e resolveu aceitar o auxílio dos cavaleiros desconhecidos, consagrando o dia da ascensão à próxima batalha. Chegado o dia, feriu-se a sangrenta luta. De um lado, os saxões numerosos, do outro, os cavaleiros da Távola Redonda, que, rodeando Arthur, pareciam invencíveis. No auge da luta, Merlin agitava o estandarte do rei, onde se via a figura de um dragão cuspindo fogo. O resultado não poderia ser outro. O chão coalhou-se de saxões mortos e, em breve, os atacantes se viram destroçados. Acuados por todos os lados, os sobreviventes bateram em retirada. Do castelo, junto à janela, de onde se descortinava todo o campo, uma jovem loura presenciava a feroz batalha, rogando a Deus que velasse por Arthur, o mais valoroso dos combatentes. Era Guenievra, a filha do rei Leodagão. Terminada a luta, os guerreiros retornaram ao castelo e entre os que acorreram ao seu encontro via-se a bela Guenievra.
Trazia nas mãos uma bacia de prata cheia de água e finas toalhas de linho. Ao refrescar as mãos, Arthur encontrou o seu olhar. Como era bela! Ao jantar, segundo o costume, Guenièvre servia a Arthur, que não despregava os olhos da jovem. De fato, era aquela a mais bela donzela de toda a Bretanha. Enquanto isso, Loto, pai de Gauvin, arrependia-se amargamente de ter se rebelado contra Arthur, pois os saxões invadiam agora os seus domínios e ele não podia combatê-los sozinho. Ele, que jurara com outros barões rebeldes destronar o rei da Inglaterra. Acossado pelo inimigo, mandou que a mulher se refugiasse no castelo de Glocedonte. Não chegara ainda a dama ao fim da viagem, quando um bando de saxões atacou a caravana e apoderou-se dela. No outro local, o jovem Gauvin ouvia as palavras de um desconhecido. Nobre senhor, rogo-vos que me siga. Disto depende a vossa salvação e a de vossa família. Gauvin pôs-se a caminho com os irmãos e mais alguns jovens guerreiros que sonhavam ser armados cavaleiros. O desconhecido, que não era outro senão o próprio Merlin, levou-os à presença dos saxões, justamente no momento em que os invasores arrastavam a rainha raptada, puxando-a pelos cabelos. Indignados ante tal cena, Gauvin e os companheiros lançaram-se ao combate. Como verdadeiros demônios, os irmãos semearam a morte entre os saxões, libertando afinal a infeliz rainha. Entretanto, juraram não devolvê-la ao marido enquanto ele não se reconciliasse com o rei Arthur. Depois, Merlin deixou Gauvin e os companheiros e partiu para o reino de Benoic. Na Bretanha. Lá aconselhou aqueles a quem o rei Ban confiara o reino. Preparem-se para o combate, pois Claudas, rei da terra deserta, apronta-se para invadir este país. Já de volta, quando atravessava uma floresta, encontrou junto a uma fonte uma bela donzela. Parecia ter uns 15 anos e era filha de um modesto senhor das redondezas. Enquanto conversavam, para diverti-la, Merlin fazia algumas mágicas. Viviana, era esse o seu nome da donzela, ficou deslumbrada. Bastou a Merlin fazer uns poucos riscos no chão para que de súbito aparecessem damas e cavalheiros que em graciosos passos puseram-se a dançar. Merlin observava a jovem. Jamais em toda a sua vida vira donzela mais linda. E continuou com seus encantamentos até que fez aparecer um lindo castelo, rodeado de jardins soberbos, cheios de esplendorosos frutos e flores. Mas, para a tristeza da moça, tudo se esfumou dentro em pouco, permanecendo, no entanto, o belo jardim. Merlin, então, ofereceu-o à donzela como um presente seu, suplicando-lhe ao mesmo tempo que correspondesse ao amor que já lhe dedicava. Viviana ficou pensativa. Depois respondeu: assim seja, Merlin, mas só lhe darei meu amor se ensinar-me algumas dessas maravilhosas mágicas. Concordo, falou Merlin, apaixonado. E começou logo a mostrar-lhe como se fazia para aparecer um grande rio e outras maravilhas no gênero. Depois despediu-se, prometendo: volto na véspera de São João. E tornou a partir para Carmélida, ao encontro do impaciente rei Leodagão. Enquanto isso, lá na Caroese, Arthur e Guenièvre confessavam o recíproco amor que sentiam. Merlin, mais do que depressa, pediu a mão da princesa para o seu jovem senhor.
Leodagão, satisfeito, respondeu: Não sei o nome deste pretendente, mas a sua coragem e o seu valor credenciam-no tanto que não hesitarei em conceder-lhe a mão de minha filha. Se assim é, retorquiu Merlin, é bom que se lhe faça justiça. Este cavaleiro é Arthur da Bretanha, filho de Uther Pendragão. Grande foi a felicidade do pai, por ter como genro já tão famoso monarca, e as festividades do noivado foram celebradas em meio a grande contentamento geral. Após o baile, Leodagão perguntou a Merlin quando seriam as núpcias. Senhor, respondeu Merlin, devemos voltar a Logres, pois os saxões e os rebeldes ameaçam ainda as terras do rei Arthur. Logo que a paz seja obtida, voltaremos para o casamento. Pois que assim seja, concordou Leodagão. 3 dias mais tarde, Arthur retornou a Logres, com seus aliados Ban e Bor e todos os cavaleiros da Távola Redonda, deixando a meiga e chorosa Guenievra à espera do prometido. Já a caminho, na floresta de Bendengrana, Merlin mandou que se cavasse um buraco ao pé de um enorme carvalho. Ali encontraram uma arca de couro que, desenterrada, mostrou aos viajantes 12 espadas do mais fino aço. Daqui a pouco, sentenciou Merlin, estas espadas terão os seus respectivos donos. Para espanto de toda a comitiva, surgiu de repente num atalho um garboso grupo de 12 jovens. Pedimos, disse um deles, a grande honra de ser apresentados ao rei Arthur. Tratava-se de Govan e seus companheiros, que, sabendo da volta do rei, vieram ao seu encontro e ajoelhavam-se agora diante dele. Em nome dos demais, Govan falou: Sou Govan, seu sobrinho, e com meus irmãos, Agravan, guerreiro, Garret e meu primo, Galecim, bem como Sagramor, filho do rei de Constantinopla, e mais 6 outros jovens que a nós se reuniram, viemos oferecer nossos serviços à vossa majestade, se nos quiser sagrar cavaleiros. E mostrando os outros jovens, concluiu: Eis Ivon, majestade, filho do rei Urião, e Caedem, Ivano, Lionel, Dondinel, o selvagem, e Ivonete, que deixaram suas terras para bem servi-lo. Meu caro sobrinho, disse Arthur, sejam todos bem-vindos. Vocês todos serão armados cavaleiros, eu vos prometo. Tão logo chegaram a Logres, os jovens puseram-se em vigília d'armas, recolhendo-se à catedral. No dia seguinte foram todos sagrados cavaleiros do rei, e cada qual recebeu uma das espadas encontradas em Bendengrana. Pouco depois, Merlin disse ao rei: Senhor, Ban e Bor, vossos aliados, estão em dificuldades, pois a pequena Bretanha está ameaçada. Arthur preparou logo uma expedição e partiu em socorro dos seus fiéis aliados. Levou Merlin, Govan e todos os seus cavaleiros. Aconteceu que Frolos, rei da Alemanha, e Claudas, rei da terra deserta, já se tinham apoderado de grande parte dos territórios de Benoíque e Ganes, para grande terror das esposas de Ban e Bor. Merlin tratou logo de imaginar um plano de ação e alertou os 3 reis.
combate terá início quando se ouvir um toque de trombeta. A luta desenrolou-se cruel e feroz, onde todos realizaram feitos de grande bravura. Por fim, Frolos e Claudas tiveram que se refugiar na terra deserta, com o que restou das suas tropas destroçadas, enquanto Ban e Bor reconquistavam triunfantes os próprios reinos. Arthur demorou-se ainda cerca de um mês em terras bretãs, e Merlin, aproveitando-se dessa trégua, correu ao encontro da bela Viviana, pois já era chegado o dia de São João. Viviana recebeu-o alegremente e suplicou-lhe que lhe mostrasse outras de suas mágicas. Dominado pelo amor da bela donzela, Merlin não ofereceu resistência, mesmo sabendo do perigo que corria, e submeteu-se aos caprichos dela, pois amava-a infinitamente. Dias depois deixou-a. O dever chamava-o para junto de Arthur e assim, pouco depois, embarcava para a Inglaterra.